Olá pessoal. Hoje nós vamos fazer uma outra forma aí, né, de visualização da aula, porque quando a gente fala de coordenadas, aplicação de algumas forças, momentos, realmente é bem difícil nós estamos explicando isso através da escrita. Então, eu achei melhor, né, a gente estar conversando um pouquinho hoje, embora vocês vão ver lá um material, né, sempre nas aulas tem um material aí à parte, separado, para vocês estudarem e analisarem. Vamos lá, na última aula, na primeira aula dessa disciplina, né, Introdução à Resistência dos Materiais, nós falamos um pouquinho sobre conceitos de forças, conceitos de momento, e também deixei alguns exercícios para vocês resolverem. Tá? Depois nós podemos estar tirando as dúvidas. Vamos focar um pouco então na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio estático. Então a câmera vai focar aqui no quadro. Aqui o que nós vemos, isso vocês têm na tela de vocês. Equilíbrio estático dos corpos rígidos. Um corpo está em equilíbrio estático quando as forças atuantes formam entre si um sistema equivalente a zero, isto é, sua resultante e o seu momento polar em relação a qualquer ponto são nulos. Então são algumas referências aí de cálculos que nós temos quando vamos analisar o equilíbrio estático. O equilíbrio estático é importante porque futuramente, em breve, nós vamos estar falando sobre cálculos de forças e momentos em alguns componentes mecânicos. Uma viga de aço, metálica, qualquer componente que você tenha uma absorção de forças, é possível nós nos embasarmos aí em alguns cálculos. Então vejam, esse conceito é importante porque nós vemos aqui os três eixos, né? Estamos falando em três eixos, mas a nossa aplicação vai ser focada em dois eixos, tá? Então, nos três eixos a gente vê o seguinte, o X, o Y e o Z. Temos um material aqui, uma peça, e as forças, né? Eu tenho forças então em X, eu tenho forças em Y e forças em Z. Essas forças, então, nós chamamos como as forças atuantes, e quando, vamos imaginar o que é um equilíbrio estático, é a peça, ela é estática. Toda vez que nós fizermos um cálculo para identificarmos forças, e essas forças, por sua vez, nós vamos estar usando para análise de uma resistência, de um material, então sempre nós vamos identificar as forças num componente, vamos imaginar um componente mecânico. Um componente mecânico pode ser, por exemplo, um braço que suporta uma carga, por exemplo, esse braço metálico, pode ser de um material de uma viga, e vamos supor que esse braço ele esteja fixo numa parede, e na extremidade desse braço eu tenho peso. Então aí nós temos várias forças que nós conseguimos identificar, vários momentos. É nesse ponto que vocês vão chegar, de analisar os tipos de forças e de analisar também, identificar as forças, calcular momentos, calcular cada força no sistema. Então isso é um conceito, quando nós vemos isso daqui, eu defini aqui estático, né? Então é uma peça, ela, sempre que nós analisamos, ela está parada, ela está sem movimento. E aí nós analisamos, por exemplo, uma peça, ela pode ter algumas forças, uma força no eixo X, uma força no eixo Y e uma força no eixo Z. Geralmente, qualquer viga, qualquer componente mecânico, nós vamos tentar identificar essas forças, principalmente em dois eixos, que é onde nós vamos estar focando, o eixo X e o eixo Y. Mas aqui é um conceito que diz que quando a peça está em equilíbrio e eu identifico as forças, então nós podemos fazer a somatória
dessas forças. Então isso aqui é o sinal de somatória. Então a somatória, quando o sistema, o componente está em equilíbrio, a somatória das forças em x, elas vão ser zero. A somatória então das forças em x vão ser zero. Eu posso ter fx, eu posso ter outras forças nesse plano em que a somatória ela vai ser nula. Eu posso ter várias forças no eixo x, no y, várias forças paralelas em que a somatória ela também vai ser zero. Eu posso determinar dessa forma. Eu posso determinar em qualquer eixo, então, que eu tenha várias forças e eu consigo estar calculando, né? Identificando essa teoria de que a somatória de fx, de fy e fz vai ser nula quando temos um equilíbrio estático. Ok? E aqui nós vemos ao lado, então, a mesma situação, porém em dois eixos. Então, quando nós temos dois eixos, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho a somatória das forças em x igual a zero e a somatória das forças em y igual a zero. Então, é interessante nós identificarmos isso em três eixos, mas nós vamos aplicar isso em dois eixos. Verifique também que além das forças eu tenho momentos. Então o momento, ele sempre vai ser a resultante de uma força vezes a distância. Então o momento eu tenho que identificar, para estabelecer um momento, eu tenho que identificar um ponto, uma referência. Então eu posso ter aqui um ponto, qualquer ponto, vou citar uma letra A, né? E eu, nesse ponto, vamos supor que eu tenho um ponto aqui, A. Tá? Então, nesse ponto A, se eu tivesse um ponto aqui, A, nesse ponto A, eu posso verificar quais forças do meu sistema eu consigo transladar. Okay? Transladar é trazer a força para esse ponto A. E com essa sistemática, essa metodologia, nós conseguimos, então, trazer uma força para A, trazer uma segunda força para A também, e aí nós determinamos as forças do sistema. Conseguimos montar uma equação e determinamos a força do sistema, as forças do sistema. Ok? Então, a forma mais dinâmica para a gente estar fazendo isso, pessoal, é realmente fazendo alguns exercícios, do qual eu vou estar colocando o primeiro exercício, para que vocês tenham noção de como vai ser essa aplicação. Beleza? Pessoal, então na sequência, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só, eu tenho, a primeira coisa que eu vejo nesse sistema aqui, né? Aqui no quadro. Eu tenho uma força de 20 kN que ela está inclinada e uma força na vertical. Primeira coisa que nós temos que entender, isso aqui eu passei no material da aula passada, que quando eu tenho uma força inclinada, eu posso desenvolver essas forças no eixo X e no eixo Y. Eu tenho que desenvolver. Eu tenho que calcular, identificar essas forças em X e em Y. E qual a melhor forma para fazer isso? Utilizando a trigonometria, através de triângulo retângulo. Eu posso utilizar a trigonometria, que é aquela onde eu uso seno, cosseno ou tangente, trigonometria, ou eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Enfim, como eu tenho então o ângulo, nós vamos usar trigonometria. Olha só, isso daqui nada mais é essa força inclinada no sistema. Olha, vamos entender o sistema. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B e tenho um ponto C. E o exercício ele pede de calcular os momentos da resultante em relação a A, B e C. Então vamos lá, se eu vou pegar um momento em A para fazer o cálculo, depois o momento B e o momento em C. Então, para eu trabalhar em A, nós temos que analisar esse triângulo retângulo, onde eu tenho, olha só, o F, a força 1, que vale 20 kN, que já foi dado para o exercício, eu vou desenvolver aqui em X, né? E em Y. Eu tenho que ter então essa força. Essa força Fx vai estar aqui, ó, Fx,
E essa força Fy vai estar aqui. Para eu calcular, como é que eu faço? Olha ali. Eu tenho o ângulo, vamos primeiro calcular x. Eu posso dizer que o Fx vai ser igual a 20 vezes o quê? Cosseno de 30. Cosseno de 30 graus. 20 vezes cosseno de 30 graus. Ah, mas como é que eu sei isso? Porque é fácil. Cosseno, o que eu faço? Cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, cosseno, olha lá, cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente, que é o Fx, sobre adjacente que está junto ao ângulo, Fx sobre a hipotenusa, que é 20, que foi dado. Hipotenusa. Então, o que eu faço agora? Então, Fx é igual, multiplicando aqui em cruz, Fx é igual a cosseno de 30, 20 vezes cosseno de 30. Tá, aquilo ali. Então, eu consigo achar o que? O Fx. O Fx, se vocês fizerem na calculadora aí, o Fx vai ser igual a 17 e 32. 17 e 32 o quê? Quilonewton. Então, beleza, achei Fx, 17,32. E o Fy? Eu posso usar também a trigonometria. E eu sei então, eu posso fazer isso daqui, ó, Fy é igual a 20 vezes o quê? Seno de 30. Por quê? Porque eu vou pegar aqui, ó, seno de 30 é igual a quê? O seno, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, que é Fy, olha aqui o oposto, Fy sobre a hipotenusa, que é 20. Então, multiplicando em cruz, eu tenho Fy igual a 20 vezes seno de 30. Então, o Fy, ele vale, se você pegar seno de 30 na calculadora vezes 20, vai dar 10 kN. Então, isso daqui, gente, primeiro passo. Eu tenho que identificar, para esse exercício eu tenho que identificar, né, Fx e Fy. E agora, nós vamos trabalhar os momentos. Pessoal, então aqui, perceberam então que toda vez que nós temos uma força inclinada, nós vamos calcular ela em x e em y para depois nós identificarmos e calcularmos os momentos, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo de curta duração para que a gente chegasse justamente dessa parte aqui. E os momentos desse exercício, desse exemplo, isso aqui vai estar tudo no material de vocês, que eu vou estar passando impresso. E o restante do exercício eu estou passando no segundo vídeo da aula de hoje, da aula 2, tá? Então vocês vão ter esses dois vídeos para vir depois lá, ok?